Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Que bom que você está nos acompanhando, estudando a Bíblia, cada dia aprendendo mais da palavra do Senhor. E hoje nós vamos entrar no estudo número 24, Princípios da Vida Cristã. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Nos instrui, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Princípios de saúde, princípios de vida cristã, princípios. Nós temos que viver debaixo de princípios, né? Como cristãos temos que ter princípio. Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de, de costumes, de práticas, de princípios que não mudam, pré-estabelecidos por Deus, ok? Então, quais são as práticas frequentes que contribuem para a manutenção do fortalecimento da fé e crescimento espiritual? O que eu tenho que fazer para me fortalecer espiritualmente? Vamos lá. Primeiro, João, capítulo 5 e o verso 39. 5:39 diz assim, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Estudar, examinar a Bíblia, pesquisar, entender, buscar, conhecer. Maravilha. Colossenses 4 e o verso 2. Colossenses 4:2 diz o seguinte: persevere na oração, vigiando com ações de graça. Então, primeiro, estudar a Bíblia. Segundo, oração, muita oração. Hebreus capítulo 10 e o verso 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, primeiro, ler Bíblia. Segundo, oração. Terceiro, frequentar a igreja. Ir para a igreja, não deixar de congregar, isso fortalece a fé, né? São práticas que fortalecem a nossa fé. E por fim, Marcos 5:18. Marcos 5:18. Vamos lá. Marcos 5:18 diz o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que foram endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então a quarta prática é testemunhar, pregar, anunciar. Primeiro, ler Bíblia. Segundo, oração. Terceiro, ir para a igreja, congregar. E quarto, nós testemunhar, anunciar, pregar. Como devemos viver nas horas do sábado? Olha que interessante, né? O que fazer no sábado? Algumas pessoas perguntam, né? E não pode fazer nada no sábado? O que é que eu posso fazer no sábado? O que é que eu devo fazer no sábado? Vamos para Isaías capítulo 58. Isaías 58 e o verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Olha, se desviares de profanar o sábado e de buscar os teus próprios interesses no meu santo sábado, e se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então o que é que eu tenho que fazer no sábado? Não profanar. O que é profanar? Tornar comum aquilo que é santo. Tornar comum aquilo que é santo. Não buscar os meus próprios interesses, e sim os interesses espirituais. O sábado tem que ser deleitoso, né? Não fazer segundo a nossa vontade, não fazer aquilo que é a minha vontade, mas a vontade de Deus. E lá em Lucas 4:16, ir para a igreja, né? Jesus tinha o costume de ir para a igreja no sábado, ok? Não devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Com relação aos irmãos, como é que eu tenho que me comportar? Efésios capítulo 4 e o verso 25. Como devo me comportar perante meus irmãos? 4:25 diz assim, Efésios 4 e o verso 25. Por isso,
deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, falar a verdade, olha aí que interessante, né? Nós temos que estar sempre falando a verdade. Gálatas 5, verso 13, 5:13 diz assim, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, para não useis a liberdade para dar ocasião à carne, ok? Não, antes ser servos uns dos outros, devemos ser servos uns dos outros, olha só. E o verso 6, capítulo 6, verso 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado. Então, corrigir o irmão com brandura, com cuidado, com amor, ó. E o verso 6, capítulo 6, verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem uns aos outros, especialmente os da fé. Então, tratar um ao outro com amor, com carinho, ok? E 1 Pedro, capítulo 3, verso 3. Princípios que devemos ser estabelecidos como igreja, como irmãos, ok? 1 Pedro capítulo 3 e o verso 3 e 4. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4 diz assim, ó, a palavra do Senhor: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado cabelo, o adereço de ouro, o aparato no vestiário, seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível, em trajes de espírito manso e inquieto. Então, os adornos, né? Cuidado com os adornos não estar sendo recomendado aqui pela palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 6, diz assim, ó, verso 9, da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes, olha aí, de bom senso, não com ouro, nem com pérolas ou vestiários dispendiosos. Então aí a modéstia cristã, né? Ok. E com relação ao casamento, olha o casamento aqui, ó, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 tem aqui um conselho fantástico com relação ao casamento, verso 8 e 10. Respondeu Jesus: por causa da dureza do coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, a recomendação bíblica aqui com relação ao casamento é que não haja adultério, nem separação. Olha quantos ensinos maravilhosos, né? E com relação à diversão mundana, olha que a recomendação que a Bíblia dá aqui em 1 João capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai. Ora, o mundo passa e tudo que nele há, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não se envolver, não amar, não estar nas coisas do mundo, né? Especialmente com relação às festas, às diversões que nos afasta dos caminhos do Senhor, as bebidas, as drogas e todas essas coisas. Qual o princípio estabelecido a Deus que orienta no comportamento sexual? Êxodo capítulo 20, verso 14. Não adulterarás, olha que maravilha. E 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 9. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Olha que interessante, né? E você deve cuidar do Espírito Santo. E o verso 9 diz assim, ó: não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Nem vos enganeis, nem os impuros, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita. Aqui está falando
tanto de adultério, como está falando da prática homossexual, que é condenada pela Bíblia aqui. Ok? Qual deve ser o comportamento cristão com relação às autoridades? Romanos 13, olha como a Bíblia orienta cada uma das nosso comportamento, né? Maravilha, muitos conselhos aqui. 13, de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Olha só, porque foi Deus que estabeleceu as autoridades. E por fim, que cerimônia foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que ela significa? 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 23. Diz assim, ó. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então, Jesus estabelece a Santa Ceia para podermos lembrar dele. Olha que interessante, né? Então, aqui tem várias práticas, costumes, princípios estabelecidos pela Bíblia para nós seguirmos e sermos orientados por ele. Olha que coisa interessante que a Bíblia nos ensina e que nós devemos praticar e estar atento a essas coisas, ok? Queridos, vamos fazer o nosso compromisso de fé. Vamos fazer um compromisso de fé. Compromisso de fé. Você está disposto a consagrar a sua vida lendo a Bíblia diariamente? Ok. Você está disposto a frequentar a igreja? Olha que coisa interessante. Você tem revelado modéstia cristã e bom senso no vestuário? Olha que interessante. Você está disposto a deixar os adornos? Está disposto a ter boa convivência com os irmãos? Está disposto a participar da Santa Ceia? Está disposto a abandonar os costumes mundanos, os vícios, as bebidas? Está disposto a manter o seu casamento puro? Está disposto a manter puro também as suas práticas sexuais? Se essa é a sua vontade, que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor deixou na Bíblia princípios para seguirmos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até o próximo estudo.